Deus seja louvado de eternidade a eternidade. Palavra de Deus no livro Apocalipse, capítulo 3, verso 6, está escrito: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que me segura muito, irmãos, acreditar que a Bíblia não é uma lenda, é a palavra de Deus, é porque está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque são muitos ministérios, muitas placas, mas a igreja de Deus é uma só. A igreja de Deus, ela não muda. Onde tem um crente no meio de uma multidão que se diz crente, sendo ele igreja de Deus, se vê a diferença, se vê o brilho, que a igreja de Deus não muda. Por esse motivo é que nós estamos aconselhados a não atacar, não julgar ministério nenhum, porque o Senhor vai tirar a sua igreja do meio de uma multidão. Como diz a Bíblia, são muitos chamados e poucos escolhidos. Muitos irão dizer: Senhor, vão ouvir Jesus dizer: afastai-vos de mim, vós todos que praticarem iniquidade. E eles vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz maravilha, fiz milagre, curei os enfermos, profetizei, expulsei demônio. Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, que eu vos não conheço. Porém, isso não é cabível eu e nem a ninguém dizer quem são esses, apontar, porque isso é coisa, deixa esse negócio para Deus. Isso vai acontecer mesmo, e eu sei que tem milhares de crentes assim, porque se não tivesse, Cristo não teria falado. Mas a nossa preocupação é dizer que a igreja de Deus, ela não se mistura. A igreja de Deus há a verdade. Na igreja de Deus há o Espírito de Deus, porque ele escuta a voz de Deus através do Espírito Santo. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A razão de muitos tropeçarem é porque eles deixam de ouvir o que Deus diz através da Bíblia para ouvir costume de homens. Para ouvir costume de homens. Deus está aqui, Deus está no meu ministério, aqui é que Deus está. Outros dizem: você pecou, não tem mais jeito. Tudo isso é mensagem de homem, mensagem de demônio, mensagem enganadora. Porque a Bíblia diz, lá em Isaías 55, verso 7 a seguir: voltai-vos, ou seja, no verso 6 a seguir: buscai o Senhor enquanto se deve achar, invocai enquanto está perto. Deixe o homem mau os seus caminhos e o iníquo suas iniquidades. Converta-se o Senhor e ele se compadecerá de vós. Volta para o vosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Quer dizer, volta. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A pessoa, quando peca, quando erra, se ele continuar na prática do pecado, não se converter, se ele morrer pecando, vai parar no inferno, pois a Bíblia diz: mas se ele se converter, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, eu tenho certeza que Deus está na mesma posição para te abençoar, para te restaurar, e você será um vaso ainda usado por Deus. Quando alguém pensar que você chegou a pique, se exterminou, você aparece do outro lado, dando glória a Deus, fazendo a obra do Pai, porque o Senhor é o único que pode perdoar. O adversário, que é Satanás, ele veio para acusar. Ele se aproxima de um homem e de uma mulher de Deus para acusar quando ele vê uma falha. Por isso a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá no livro está escrito, irmãos, na história do sacerdote Josué. Sacerdote Josué estava na presença de Deus. E o adversário, que é Satanás, se aproximou para acusá-lo, Josué. Ele viu um errozinho, uma falhazinha em Josué. Então ele se aproximou para acusar, como diz lá em Zacarias, capítulo 3, verso 2 a seguir. E só que o anjo do Senhor estava e respondeu a Satanás: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. Não é esse um tição tirado do fogo? Sabe por que Satanás aproximou-se para acusar Josué perante Deus? Porque Josué estava com a roupa sacrificada, mas Josué era escolhido. Josué era um homem que foi tirado do fogo, um fogo que era para ser exterminado, mas o Senhor arrancou ele de lá, e agora Satanás viu ele com uma falhazinha, foi acusar, mas Deus o escolheu para si. Então Josué foi levado,
foi vestido uma roupa branca e o nome do Senhor foi glorificado. Então você que já pecou, você que já errou, não escute voz desses falsos profetas, mas escute o que diz o Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volta para Deus, vai para a igreja mesmo sem força, porque o Deus da força, o Deus da fortaleza, o Deus de amor é quem vai te abençoar. Vai na igreja hoje. Vai em qualquer igreja evangélica mais próxima da sua casa, vai ouvir a palavra de Deus, não queira procurar ministério, não queira ficar perdendo tempo pedindo orientação a Deus, que ministério você vai, isso é heresia. O ministério que você tem que ir é o ministério da libertação e da salvação, como disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então entra por ele, e aí ele vai te direcionar se você vai congregar na Assembleia, se vai para Madureira, se vai para Deus e Amor, se vai para a congregação, se vai para qualquer outra igreja. Com exceção, não adulterando a palavra de Deus, porque nenhum adulto tem parte no reino de Deus. Se você já é batizado nas águas, então não receba outro batismo, porque você está adulterando a palavra de Deus. É verdade. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então, ouça o que o Espírito diz às igrejas para você ser feliz. Muitos estão tropeçando porque deixam de dar ouvido à verdade para dar ouvido ao costume de homens. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 7, verso 28, quem crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Isso é crer em Deus, como está escrito na Bíblia, não como eu queira narrar na minha mente uma opinião e nascer alguém, levantar ministério e fazer multidões tropeçar. Então escute, seja pastor, seja pastora, seja bispo, seja apóstolo, seja ancião, seja padre, seja qualquer homem ou mulher. Se te ensinar uma doutrina fora da palavra de Deus, saiba que é um espírito de engano usando ele, que está embaraçado, ele já apostatou da fé, já se enganou e quer te fazer tropeçar. Então, rejeite, receba no saco furado. Paulo disse, ouvir tudo e guardar o que é bom. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos despede é o pastor José de Souza Dias, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Esperança em Cristo, que estamos na rua Amaralina 274, Jardim Antanho Porto, Jandira. Te aguardo a qualquer dia. Os nossos cultos é o sábado, domingo e segunda. Deus te abençoe. Um abraço em Cristo Jesus.